Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do curso técnico PCP, Planejamento e Controle da Produção, a disciplina Indústria 4.0. Nós vamos aproveitar a aula de hoje, falando sobre os pilares da indústria, fazer uma revisão. Tá? Então, só vou comentar que a aula passada foi vista a parte de integração de sistemas e hoje faz parte da revisão. Tá? Então, uma aula de revisão. Eu falei com a professora Paula, a coordenadora, vou postar lá uma folha de exercícios para vocês responderem. E durante essa semana vocês respondem lá, no Classroom. E aí, no início da semana que vem, eu passo o gabarito para vocês acertarem as questões, tá? São 14 questões, valendo nota, tá, gente? Vale nota. Então, primeiro tema, do que foi visto até agora, impressão 3D ou manufatura aditiva. Desculpe, manufatura aditiva ou impressão 3D. Gravem esses nomes aí, tá, gente? Manufatura aditiva é a mesma coisa que impressão 3D. Não esqueçam. Então, a manufatura aditiva também é conhecida como impressão 3D. Anotaram aí? Esse pilar da indústria 4.0 envolve o quê? A produção de peças em um modelo 3D, utilizando-se de uma impressora 3D com materiais que lembram plástico, uma resina, um plástico, e que você acaba produzindo peças, partes de peças, ou até, vocês vão ver alguns casos aí, até carros, Já estão fazendo até carro em 3D. Na China já fizeram ponte em 3D. Então, é um momento aí bem diferenciado, bem característico aí da indústria 4.0. O que acontece? Está sendo utilizada porque possui alto valor na personalização, fabricação e no transporte. Esse pilar da indústria 4.0 oferece mais assertividade, porque você faz a peça, produz o material, antes de colocar em linha de produção, se for o caso. Tá? Então, você prepara a peça, as suas medidas, o seu uso, a colocação dentro do sistema, para ver se o resultado é aquele esperado ou desejado quando você faz o projeto. Então, assertividade, qualidade, tanto na criação quanto na reestruturação de novos produtos, e inclusive novos produtos que você pode ter aí a partir desse momento que você faz o 3D. Da peça ou do sistema, não importa. Então, lembrando, aí nós temos uma impressora 3D industrial, vocês fizeram uma pesquisa aí, viram aí os nomes dos vários fabricantes que nós temos no Brasil. Esse é um modelo um pouco menor, temos modelos maiores, pode ser menor também, e bem maiores também a gente começa a observar dentro da indústria aí. Observe vocês, que o primeiro rapaz aqui da frente está inserindo dados, informações. Então, você vai inserir aí no software da máquina a programação para executar a confecção da peça, se for o caso, a peça que você deseja. Tá? Um negócio bem legal, que funciona bem de forma correta. Tá? Correta no sentido de dar o resultado. Tá? É sempre essa perspectiva aí. A manufatura aditiva abrange tecnologias que permitem a criação de objetos a partir de um modelo que é virtual. Nesse formato, os itens são criados a partir da adição de materiais em camadas. Então, é feito sob camadas. Só adiantando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma imagem pronta. Acho que é essa aqui, ó. No desenho que você tem ali, aquela parte em azul ali, ó, ele faz toda com camada, tá? Então, ele vem de baixo para cima fazendo as camadas até chegar naquela confecção com aquele modelo, com aquele desenho. Esses materiais podem ser filamentos de polímeros ou metais, que é o último momento que nós estamos tendo agora na impressão 3D, tá, gente? A parte com metal, você começa a fazer já a peça em metal. É uma novidade, isso aí tem menos de 2 anos que está aí no mercado. Pesquisas estão sendo feitas ainda para ver qual é o melhor aproveitamento nesse sentido aí. De aproveitar o material, metal. Filamento já era tradicional, Inclusive nas cores, a gente viu durante a aula, cores as mais variadas, esse faz a peça.
Então, até que vocês viram aí, né? Tem uma peça ali, aproximadamente na cor entre marrom e laranja, uma azulada. Então, é a produção que se faz ali, né? Então, você tem o desenho da peça no computador, o formato que ela vai ficar, e após isso, você introduz lá na máquina, com o software, os dados para obter a peça naquele formato ali. Obtendo a peça naquele formato, você coloca lá no sistema e faz a avaliação. Se ficou de acordo, você responde, se é interessante, se vale a pena, se atende à tua necessidade. Se não atende, faz de novo. Tá? Então, você pode ter, inclusive, a questão de não atender. Só que para isso aí, então, você tem uma vantagem no tempo aí, na economia de tempo, como você faz através desse sistema, a gente vai ver para frente aí. Com relação à aplicação industrial, os primeiros a adotar a manufatura aditiva de metais foram as indústrias de alta tecnologia. Por exemplo, aeroespacial e automobilismo. Né? A alta tecnologia é necessário. Então, você tem aí, né, uma nova possibilidade, né, de liberdade da criação de design das indústrias, sendo cada vez mais criativas, incluindo, olha lá, arquitetura, joalheria, peças, né? Peças com pedras preciosas, você consegue desenhar antes ali, né, para ter um desenho mais adequado para atender o cliente ou para colocar no mercado. Justamente porque são exigidos itens complexos e exclusivos. Né? Então, são materiais, no caso de joalheria, desenhos exclusivos que é feito por um determinado cliente, que paga por isso e quer ter um desenho diferenciado. O que mais? Dobradiças, peças de intertravamento, paredes finas e objetos ocos já são possíveis em peças feitas sob medida. Metais podem ser acabados utilizando uma variedade de processos para o máximo efeito visual, né, agradando ao cliente, ao desejo, né, para qual a peça foi desenhada ou está sendo solicitada. Essa aí é uma turbina, né, então chama atenção, né, gente? Você tem uma turbina, as várias partes e peças ali, feita em corte, inclusive, e as partes internas ali que compõem a turbina, você tem nesse modelo aí para você poder fazer, né, os testes necessários para saber se vai atender a demanda do pedido. Né? Imagina, a turbina de avião, não pode ter erro, né? No desenho, na sua aplicação, no seu acabamento e na sua funcionalidade. Então, você consegue antecipar todos os eventos, dificuldades, possíveis falhas, fazendo a correção a partir dali. Tendo atingido o objetivo, né, você tem parâmetros que são seguidos, são analisados, outros podem ser criados, enfim, você consegue fazer todos os testes preliminares para ter o melhor resultado possível, para atender aí os pedidos dos clientes. Sobre as aplicações, então, são inúmeras hoje, né, gente? Ferramentas, equipamentos. A impressora 3D já é capaz de fabricar inúmeras ferramentas, por incrível que pareça, equipamentos nos mais diversos tipos de materiais, protótipos e miniaturas, né, o que é mais feito é protótipo e miniatura, para ver como é que fica o resultado, moldes para o setor industrial, fones de ouvido, instrumentos musicais, impressora 3D na medicina, já temos a utilização com aplicação na medicina, automóveis e casas, utensílios domésticos também passam a ser alvo desses projetos que estão sendo inovadores aí dentro da indústria 4.0. Então, podemos notar aí que a variedade é extensa, não para por aí, cada vez mais nós teremos novidades aí na sequência, e para isso, né, a gente tem que estar aí preparado, né, como falei para vocês, conhecendo o software, a aplicação, a parte de desenho, né, vocês viram ali, né, as peças são complexas. Então, tem que ter uma certa habilidade para você poder fazer o desenho de forma correta e obter o desejado resultado que estamos esperando. Logicamente, todo o sistema aí traz uma série de vantagens quando se está aplicando na área industrial. Então, você tem, entre as principais vantagens da impressão 3D, é que em comparação com os métodos de fabricação, aqueles tradicionais que tínhamos até então, né, década de 80, 90, anos 2000,
a velocidade de produção de peças é mais eficiente, porque você prepara a peça, você consegue desenvolver, e a partir dali, né, você fazendo o molde, você tem certeza que a peça vai ter qualidade e vai atender a tua demanda. Então, o modelo com aparência de design complexo pode ser exportado a partir de software e é produzido pela impressora 3D em poucas horas. Exportado da onde? Do computador. Vocês viram a imagem lá, né? O técnico tem a imagem no computador da peça, ele exporta através do software adequado e faz a impressão aí da peça em poucas horas. A vantagem é que a ideia de produto ou de projeto, né, a ideia de projeto, pode ser verificada e alterada rapidamente. Ah, não ficou de acordo, vai causar algum tipo de insuficiência no projeto, né, uma anomalia qualquer. Então, já faz a correção no desenho. Tá? Essa é a ideia. Então, vejam vocês como ganha tempo. Então, comentei com vocês, né? Qual é a ideia principal aí? Você tem o projeto da peça, a projeção, a confecção, né, e no molde. Então, esse molde é extremamente barato. Você não precisa fazer em aço, não precisa ter a peça final acabada, porque em caso de dúvida, né, de ter que fazer um reparo na peça, aquela peça vai ser abandonada, vai ser eliminada. Então, é um custo muito, muito maior. Então, está ali, ó. Qualquer alteração pode ser verificada e alterada de forma correta. Esse foi o primeiro item. Impressão 3D, o segundo item é a integração de sistemas. A integração de sistemas é a união de distintos sistemas e softwares diferentes que a empresa utiliza no dia a dia, nas várias áreas, nos vários setores. RH, manutenção, produção, estoque, produto acabado. Então está ali, ó, gestão de estoque, pagamentos, atendimento ao cliente, entre tantos outros que nós citamos e outros que existem, tá? De uma maneira automatizada, centralizando dados que irão circular de maneira mais rápida e eficiente entre os setores. Se todos os setores têm informação, eles sabem o que está acontecendo na fábrica como um todo. O que ocorre com relação à produção, prazo de entrega, aos pedidos que o setor de vendas colocou, a programação da produção, a programação de compras. Então, o setor financeiro sabe que vai ter que pagar uma nota fiscal que está chegando, né? Já sabe o período próximo aí que vai acontecer isso. Tudo isso agiliza os processos produtivos. E o que, gente? O controle do teu negócio, a produção, a indústria, né? Toda ela como um todo. Então, a vantagem é enorme aí quando você quer fazer o controle da tua empresa. Qual é a realidade que nós temos hoje? Tarefas que são incompletas, retrabalho, tem que refazer o sistema, ações repetidas, dados imprecisos, incorretos, essa é a realidade hoje. Porque estão separados, né? Você não tem encontro de informações. Isso acontece em algum dado momento, quando já aconteceu algo de errado. Esses são apenas alguns dos principais problemas causados pela falta de comunicação entre os departamentos dentro da empresa. Por mais que as diferentes tarefas de uma organização lidem com as suas responsabilidades no dia a dia e problemas de forma individual, né, cada setor, não significa que os setores não devem se comunicar constantemente. Muito pelo contrário. Você do PCP tem que estar em contato com a manutenção, com o gerenciamento de estoque, com o gerenciamento de compras, com os prazos que são acordados pelo setor de vendas, né, porque você possa, dentro da tua planilha eletrônica, se programar e fazer, né, com que os resultados aconteçam de fato e não te tragam problemas futuros. Sobre a decisão, quando você tem informações em tempo real sobre todo o teu processo produtivo, eles acabam, né, de uma certa forma, influenciando a tomada de decisão gerencial. Ela se torna mais rápido, né, porque decisões estratégicas sobre o negócio da empresa conseguem ser mais facilmente implantadas na planta da produção. E a visualização de tudo isso aí é mais rápido. Então, todo mundo observa, né, e a gerência toma as decisões baseado nesse sistema todo aí, que deve ser considerado como um todo. Então, facilita a vida de quem está dentro da empresa. Todos os setores, não é somente este ou aquele setor. Com relação à indústria 4.0, a integração dos sistemas é o processo que une
todos os componentes virtuais e físicos. Olha só, não estávamos com a impressão 3D ali anteriormente? Então, de repente, alguém da gerência pode ver o projeto e, em função da experiência, da formação técnica, pode opinar também para a execução do projeto, já que o pessoal do projeto, às vezes, tem alguma dificuldade em relação àquela peça ou parte. E quem é da gerência já vivenciou essa parte aí. Então, já tem experiência, gente, né, que o pessoal hoje, de repente, não tem. Então, quando você tem componentes virtuais e físicos em uma única estrutura, coesa, garante que todas as partes individuais da organização funcionem como um todo. Olha que legal, gente. Né? Quem tem experiência na indústria, né, na década de 80, 90, gente, você não sabia o que o RH fazia, ou o que o setor de compras fazia, vendas não tinha comunicação, manutenção não sabia o que estava acontecendo, eram setores diferenciados, por incrível que pareça. Você conhecia as pessoas, de vez em quando, numa conversa, você tinha contato e acabava trocando uma ideia a respeito do assunto. Ou por uma necessidade, ou, quando era mais comum, né, quando deu problema. Ah, deu problema. Veio um pedido e não tem material em estoque, que o setor de compras não ficou sabendo do pedido. Normal, né? Naquela época, né? Hoje isso não pode acontecer, tá? Então, a entrada de vocês justamente vem aí para minimizar esse tipo de situação. Então, decisões, a troca rápida de informação permite tomar decisões mais corretas, de forma correta, assertiva e sem burocracia. Que era o que acontecia, né? Ei, pessoal de compras, vendas, fez aqui um comunicado de peças. Posso mandar fazer as peças? Vocês vão comprar a matéria-prima? Quando vai chegar? Ah, vou comprar. Vou ver com o fornecedor. Entre você ver com o fornecedor e tomar decisão, passava 1 dia, 2 dias, então você atrasava a produção. O que é possível hoje? Você otimiza os recursos que você tem, os que são disponíveis, porque tudo está ali, né, numa planilha eletrônica, visual, para todo mundo. Você reduz as perdas, porque não fica material parado, já comentamos com vocês, né? Exemplos de material parado, produto no estoque. Uma das últimas que a gente soube, tínhamos material para fabricar 8 carros que tinham saído de linha e tinha material para fazer os 8 carros. Fizeram os 8 carros, como tinha saído de linha, venderam para os funcionários. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. Descobriram que tinha material para fazer 8 veículos completo. Como tinha saído de linha de produção, bacana, né? Venderam para os funcionários. Logicamente, fizeram praticamente um sorteio, né? Tinha muita gente interessada no carro, era um carro popular. Então, você reduz perdas, né? Não ficou material parado, perdido lá. Você consegue focar no desenvolvimento do negócio. Qual é o negócio da tua empresa? O que se faz? Qual é o produto? Qual é o serviço? Tem que estar muito ativo, né, nesse conceito aí. Qual é o mercado que ele atende? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso mexer aqui na programação para ter um produto melhor? Já que eu busco explorar a exploração de novos mercados. Isso faz parte do conceito da indústria 4.0 da nossa formação técnica. Então, o nosso campo de atuação é muito extenso. E o que nós tínhamos até então, gente? Voltando aí, a ausência de uma integração desses sistemas, software, virtual, hardware, fazia com que uma empresa coletasse informações de forma manual, anotava no papel, registrava num caderno, ou no máximo uma planilha do Excel, lá, né? Coitado do Excel que bancava as informações. Aquelas informações intermináveis. Começava a abrir 1, 2, 3, 5, 10 planilhas. Aí alguém tinha ideia de fazer um gráficozinho, mas ainda estava distante, porque estava no computador da pessoa daquele setor. Para passar para frente, tinha que ou fazer uma cópia em disquete, ou CD, como apareceu na época, ou mais tarde em pendrive, e levar para o computador do outro setor. Porque não havia essa interligação, essa interface. Impressionante, né, gente? Parece uma coisa estranha, né? E até hoje nós temos, né? Já comentei com vocês, turma. Vocês vão entrar em algumas empresas que isso que nós estamos falando aí, né, apresentando, é ainda normal, tá? Vocês é que vão automatizar a empresa. Então, esse processo analógico é considerado ainda, né, em grande parte dos casos,
totalmente ineficaz e sujeito a falhas, né? Pela explicação deu para ver, né? Como dá para fazer falha, né? Então, quando você tem a implementação de uma integração desses sistemas todos que tem dentro da empresa, você consegue ter vários benefícios e prepara a empresa não só para o presente, mas também para o futuro. Então, aquela ideia, né, gente? Se as empresas estão se tornando, né, indústria 4.0, olha aí, ó, o comando ali do controle da produção. Você está vendo ali, ó, é uma etapa do sistema produtivo. O pessoal está tomando ali, baseado em análise, né, gráficos, informações e tal, tomando decisões, o que pode ser feito. Ou a melhoria na planta, uma mudança, uma projeção de uma futura planta nova, mais um setor produtivo, aumento de produção, aumento de oportunidade de emprego, faturamento. Então, você consegue fazer toda a previsão, adiantar todas as situações para que você possa, né, de forma efetiva, eficaz, ter o resultado esperado. Lembra, a gente já comentou, gente, é capitalismo. A empresa tem que dar lucro. Uma empresa deu prejuízo, um setor deu prejuízo, é cortado, né? Perdemos emprego e tal. Então, isso não é salutar no mundo capitalista. Bom, todo esse sistema que a gente está falando para vocês, integração de sistema nesse momento, traz vantagens, tá? Então, vamos lá, rapidamente. Você tem lá a redução de custos, né? Reduzir custos, gente, significa que sobra mais dinheiro para empregar na empresa. Aumento da produtividade, lembra, já discutimos, né? Um dos graves problemas que o país tem. O Brasil é um dos últimos colocados em termos de produtividade a nível mundial. Segurança dos dados, lembra? Você tem todo o sistema de geração de dados, então você tem que ter uma segurança com relação a esses dados aí, para que eles não saiam do sistema, né? Não sejam hackeados, e evite aí comprometer aí né, projetos novos, a participação no projeto, no mercado, enfim. Você consegue ter um gerenciamento eficaz do teu estoque, o material que entra, a quantidade que tem, o que tem disponível, para uma nova linha de produção, ou mesmo as atuais, o que você tem de material disponível. O item 5 ali, né? Fundamental que a gente está discutindo, né? Integração entre setores, para saber o que está acontecendo. Todo mundo tem que ter informações, gente, adequadas. Pessoal, está tudo bem no canto aí? Alguma dificuldade, hein? O que está acontecendo aí? Está tudo bem? Prova semana que vem, hein? Tomada de decisões mais assertivas, mais corretas. E tudo que nós estamos falando, né? Gestão automatizada. Você automatiza todo o teu processo, todo o teu sistema, e com isso você consegue ter aí resultados eficientes. De novo, né? Tornando a tua empresa com uma redução de custos e um aumento de produtividade, que é tudo aquilo que a gente deseja. Bom, pessoal, o que nós vimos hoje, então? Uma revisão aí sobre impressão 3D, manufatura aditiva, não esqueçam, e integração de sistemas. São pilares da indústria 4.0, que fundamentam hoje toda essa indústria nova. Mais uma vez, vou repetir para vocês, quanto mais vocês tiverem conhecimento a respeito, mais oportunidades de emprego aparecerão para vocês, e mais fácil ficará uma entrevista quando vocês forem aí se apresentar para fazer, já desde o jovem aprendiz até uma oferta de estágio, ou até emprego mais tarde, né, gente? Porque vocês têm que estar conectados com toda essa nova tecnologia que está presente na indústria 4.0. Tá? Leiam, por favor, a respeito, façam aí uma análise, tirem um tempinho aí de 10, 15, 20 minutos para ver o que está acontecendo aí na internet, aplicação na indústria, para facilitar a vida de vocês aí. Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, eu vou postar aí uma lista de exercícios para vocês. Vocês respondem lá as 14 perguntas, tá, gente? É de marcar X praticamente, tá? E na segunda-feira que vem eu posto, ou final de semana, de repente, o gabarito para ver se vocês acertaram, tá? Só para ajudar vocês a finalizar indústria 4.0, tá? Estamos pensando em indústria 4.0. Tá? As fases lá da revolução, as revoluções tiveram, né? Primeira, segunda, terceira e a quarta revolução. O que caracterizou, os principais pontos, né? Algumas coisas bem evidentes, né, que ocorrem no dia a dia.
Todas as questões foram tiradas aí de provas de concursos. Vocês vão ver, são questões bem elaboradas. Algumas têm um certo grau de dificuldade. Teve questão que eu tive que retirar porque ela não estava de forma adequada. Teve questão que estava com o gabarito errado, tive que corrigir. Acontece, tá, gente? Isso acontece. Mas essa é a nossa formação, tá? A gente tem que estar preparado e vocês têm que ler a respeito, né, buscar informações, buscar conhecimento para que vocês possam, né, ter aí um momento diferenciado nesse tema aí. Pessoal, ficou claro, então? Eu vou postar lá, são 14 exercícios. Tentem responder, tá, gente? Só para vocês se exercitarem para ficar mais fácil a resolução da prova. Tá? É, gente, lembrando de novo, né? Primeira fase do 3º trimestre. Está acabando, tá, gente? É mais um mês de aula, só o mês de outubro. E o projeto? Quinta-feira vamos dar continuidade ao projeto, tá? Vamos discutir mais aí. Se alguém tiver dúvida, alguma sugestão, ou, se eu não me engano, o André mandou aí um material, um questionamento, eu conversei com ele já, tá? Qualquer coisa, quinta-feira vamos ter um tempo ainda para conversar a respeito do projeto. Combinado? Então, até quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.